Um pequeno buraco afundou o barco. Mensagem do dia 23 de maio de 2018. Obrigado, Jesus, pelo aviso. Por favor, conceda-nos a visão e a graça necessárias para evitar esses ataques. Amém. Aos meus mais valiosos veteranos moradores do coração, há um ataque vindo do inimigo contra aqueles que estão no canal há muito tempo. Mas aqui está o aviso. Vai começar com algo tão pequeno e sutil que você não o reconhecerá quando começar. Pelo menos, não sem a graça de Deus. Por favor, esteja em alerta extremo para as pequenas raposas que estragam a videira. Uma pequena decisão pode ter grandes repercussões. Então fique atento ao que o inimigo está fazendo. O avisado está prevenido. Ezequiel cresceu no rio. E ele descia bem cedo de manhã para pescar, e continuava encontrando água em seu barco. Ele e seu pai saíram para pescar, mas quando voltaram, o barco estava ficando mais cheio e cheio de água. Enfim, foi muito ruim, porque tiveram que encontrar o vazamento. E eles fizeram, depois de uma busca extremamente cuidadosa. Era um minúsculo buraco no casco, quase invisível a olho nu. O que tenho notado consistentemente, pelo menos em nossas vidas, é que muitas vezes uma porta está aberta. Pode ser algo tão pequeno quanto uma atitude sobre alguém. Eu tive que me arrepender hoje e orar brevemente para neutralizar e abençoar essa pessoa. Perdoe-me, Senhor, eu estava errada. Por favor, os abençoe. Você vê? Mas muitas pequenas coisas como essa abre uma porta. E como eu observei antes, o Senhor usa as terras, amaldiçoa aquela terra, parcialmente para liberar graças em uma pessoa ou situação pelo qual você está orando, e parcialmente para nos corrigir e amadurecer e nos levar de volta aos trilhos. Muito parecido com aqueles cães, pastores de ovelhas que beliscam as perdidas para guiá-las de volta ao curral. Você vê? Eu pedi a ele para me levar de volta aos meus dias de total simplicidade, que algumas pessoas podem chamar de pobreza. Eu não sei. Foi quando eu tive muito pouco que distraía a minha atenção. E, irmãos, eu estava feliz por estar livre das coisas e poder estar pensando no Senhor o tempo todo, livre dessas distrações. Você sabe, quando você entra na sociedade, há o olhar certo. Há os saltos certos, a manga certa, com o vestido certo, com a bolsa certa, com o penteado certo, com a joia certa, a coisa toda. As distrações que são tão vaidosas e bobas é que nos roubam a atenção que poderia ter sido colocada totalmente no Senhor. Porque estávamos nos olhos do público. Isso foi algo que eu tomei por garantido. Nós tivemos que olhar à parte, por assim dizer. Claro, isso não era necessariamente verdade, mas definitivamente tente você mesmo viver esse mesmo estilo de vida. Isso é terrível. Você está sempre pensando em como você olha e em como você aparenta em sua apresentação e tudo mais. Esqueça, eu fiquei doente com isso. Assim, então, voltando ao tempo em que estávamos em uma pequena cabana, em uma encosta na Pensilvânia, era pura felicidade. Agora, morando em uma casa, a vida se tornou mais complicada. Cuidar dos jardins, coberturas e inúmeras outras coisas que consomem tempo e distraem. Se eu pudesse, eu sairia. Eu realmente faria. Eu encontraria um trailer e moraria em um trailer em um pedaço de terra seguro. E não teria nada em que pensar, mas sim no Senhor, e na oração e na música, e claro, no canal. Mas o Senhor me disse que esta casa é sua provisão para nós. Então, Ele quer que eu reduza lentamente as coisas que exigem minha atenção e viva livre de responsabilidades que facilmente somos atraídos pelo nosso desejo de fazer as coisas parecerem legais. Aqui vamos nós de novo. De volta ao capuz. Episódio 2. O Rude Azul Marinho.
Assim, eu descobri uma porta aberta com a situação do capuz da última mensagem. Eu devolvi o extra, mas o que eu não entendi foi que o primeiro moletom também não era a vontade de Deus. E eu esperava que um pouco da pressão e do ataque que estava em Ezequiel fosse se dissipar quando eu devolvi o outro moletom. Mas isso não aconteceu. Depois que ele ficou doente por 3 dias, comecei a me perguntar: talvez o primeiro moletom estivesse errado também? Então, eu fui às promessas da Bíblia e fiquei com ciúmes por tê-lo. Eu realmente não queria desistir dele. Então, decidi ligar para um parceiro de oração e eles confirmaram com as mesmas leituras que eu estava recebendo. Ezequiel tem estado sob ataque por 3 dias, desde que aqueles rudes vieram marchando pela porta da Amazon. Os ataques começaram naquele mesmo dia. Eu disse ao Senhor: Jesus, se você permitir que isso continue, não haverá mais ministério para mim. Eu não posso lidar com as pressões de vê-lo doente de novo. Mensagens, correspondências, e certamente não há nada em meu coração para a música. E percebi que quando eu disse isso, era exatamente o ponto. Se eu não conseguisse conquistar essa tendência desobediente e andar na linha, andar evitando realmente, e com um espírito de posses e aquisições, mesmo ele sendo tão pequeno, eu não posso levar esse rebanho para onde ele quer que vá. Percebi que estou me aproximando rapidamente do ponto de ser inútil para ele e também da maneira que ele queria me usar. Isso é muito sóbrio, moradores do coração, muito decepcionante. E eu suponho ser muito recompensador para meus inimigos ouvirem. Mas, por outro lado, agora que estou compartilhando com você, você vai ser mais sábio do que eu. Você não vai se apaixonar por isso. Então, a longo prazo, o Senhor ainda ganha. Eu até peguei esse cartão Rema das minhas centenas de cartões de Rema, que dizia: preciso que você coloque sua carne na linha e modere seus apegos às coisas e esteja pronto para ir aonde eu lhe enviar sem restrições. E seja o exemplo muito simples e pequeno que eu preciso que você seja. Certo? Mas, Senhor, aquele moletom era muito simples, não era? Então eu levei este aviso muito a sério. E peço a você que ore por mim todos os dias para não recuar em distrações de qualquer tipo que me leve para longe de Jesus. Como consequência disso, assim que me arrependi, os ataques contra Ezequiel cessaram. Ele se levantou da cama e voltou imediatamente para sua música com força total, tão feliz quanto ele poderia ser. Você vê? O Senhor tem que usar medidas difíceis com alguns de nós que estão com cabeça de touro. Ele não consegue chamar nossa atenção com um cheque suave em nossos corações ou um tapinha no ombro. Ele realmente tem que nos parar em nossas trilhas. Estou me sentindo horrível por nos levar a se aprofundar e olhar para o que poderíamos. Por nos levar a se aprofundar e olhar para os que poderíamos ter feito ao abrir a porta para maldições que pousaram. O Senhor sabe que eu fiquei paralisada quando Ezequiel esteve doente. A motivação saiu pela janela, porque me machuquei tanto por ele. Eu tive muito o que fazer para mantê-lo bem cuidado. No final do dia, nada foi deixado. E você sabe, eu também tive alguns pensamentos sobre isso. O que deveríamos estar fazendo para o Senhor? Obediência deveria vir de um lugar de amor realmente extremo por Ele. Um amor que é bem focado nele e que nos faz não desejarmos nada para nós mesmos. E não há significância alguma para nós quando Ele diz não sobre alguma coisa. Muitos de nós não dedicam tempo de oração suficiente para chegar àquele lugar com Ele. E assim, não temos força para resistir à tentação. Esse lugar de obediência não deve vir de um lugar de medo. Esse é o caminho secundário
ao qual o Senhor tem de recorrer, com pessoas como eu, que são teimosas e fortes. Deve vir de um lugar de extremo amor e devoção, sabendo que, se Ele não quer que tenhamos algo, não será bom para nós. Mas para ter esse tipo de consciência e esse tipo de coração, você tem que dedicar cada vez mais tempo à oração de imersão e à oração de habitação, e estando em sua presença e o adorando mais e mais tempo. E isso também tende a ser uma verdadeira tentação, quando você está cheio de coisas para fazer no mundo. Essas coisas roubam o tempo da devoção. Então, temos que ter muito cuidado para proteger esse tempo. E quando começamos a ficar fracos e emaciados espiritualmente, é quando o diabo se aproxima para matar. Ele vê que estamos esgotados, porque estamos tão ocupados. Nós escolhemos estar ocupados. Nós não escolhemos em fazer todo mundo esperar e passar o tempo com o Senhor. E porque escolhemos assim, ficamos enfraquecidos ao longo de um período de semanas. E eu tenho que te dizer, o diabo é tão sorrateiro, ele faz essas coisas devagar e quase imperceptivelmente, mas isso te fará ter um pequeno sino sobre sua cabeça, dizendo: eu deveria ter passado mais tempo com o Senhor hoje. Isso vai acontecer. Ele vai te avisar. Mas ficamos tão ocupados que ignoramos isso, dia após dia. E antes que você perceba, estamos fracos demais para resistir à tentação. Então, nós desobedecemos e caímos, porque não somos fortes o suficiente para resistir às nossas paixões terrenas, somente com o seu amor. Então, ele tem que usar outras medidas para nos colocar de volta na linha. Então, para resumir, acho que podemos dizer que o capuz era uma coisa muito pequena, mas não para o Senhor. O buraco no barco também era muito pequeno, mas, eventualmente, o deixou desmarcado e afundou o barco. Então, este aviso está saindo para você, meus muito queridos. Seja sempre bem cuidadoso e vigilante para calcular as possíveis repercussões de uma coisa pequena da vontade de Deus. Ou isso pode ter um potencial comprometedor no futuro. Todos nós temos pontos fracos e batalhas persistentes de um tipo ou outro, ou pelo menos aqueles de nós que ainda têm orgulho. Porque o Senhor tem que nos levar aonde nós pertencemos, para que possamos olhar para todos os outros. John Ramírez citou algo das Escrituras sobre jovens leões, e sua observação foi de que é algo pequeno que mais tarde se transforma em um grande leão e toma conta de sua vida. Então, se você brinca com um leãozinho, quando ele cresce, fica fora de controle. A única coisa que o Senhor pede que você não faça é que uma pequena coisa em que você se apega afetivamente em seu coração se transforme em uma paixão muito maior que poderá tomar conta de sua vida. E o diabo sabe realmente como criar oportunidades para isso. Meus queridos, não estou tentando assustar vocês, apenas dizendo para estar conscientemente examinando as coisas que entram em sua vida em torno desse período de tempo e calcular como elas poderiam se transformar em monstros. Estamos sendo alvos. Em tudo isso, porém, somos conquistadores por meio de Cristo Jesus, que vive em nós. Senhor, você tem alguma coisa para compartilhar? Jesus começou. Eu te amo muito, Claire. Estou comprometido em levar você à fase da espiritualidade que você deseja com todo o seu coração. É por isso que permito estas coisas. Não é para punir você, mas como você disse, para usar como uma cerca de direção, para mantê-la segura contra as víboras e escorpiões. Você e eu temos um relacionamento verdadeiramente bonito. E parte dessa beleza é minha promessa de mantê-la no caminho certo. Cada um de vocês, o morador do coração, tem o mesmo relacionamento maravilhoso. E você falou seu coração para mim tantas vezes que a permissão para corrigi-lo é um dado. Desta forma, eu guardo você dentro do meu coração, onde a abundante vida de amor e sabedoria
flui para o mundo. Não comprometa. Como Claire aprende uma e outra vez, não há nada neste mundo que valha a pena se for contra a minha vontade e os melhores interesses para você. Você pode falsificar e manipular. Mais cedo ou tarde eu terei que diminuir o boom, por assim dizer, e trazer você de volta ao meu coração, para o seu primeiro amor. Apegue-se a mim, queridos, e rejeite as configurações e tentações que o inimigo colocou para você. E entenda que ele é muito sutil. Examine os frutos a longo prazo. Existe uma tentação escondida lá? Nunca superestime sua força diante da tentação. Irmãos, isso é verdade. Se eu nunca tivesse clicado naquele moletom azul marinho ou naquele moletom cor de vinho, não teria um problema. Mas eu simplesmente não pude resistir. Parecia tão perfeito. Ele continuou. Se você estiver ouvindo com muito cuidado, ouvirá meu aviso na sua cabeça ou no seu intestino. Preste atenção a isso e pare-o na entrada, e ele não se expandirá para produzir frutos podres em seus corações. Eu sou para você. Estou com você. Eu estou apaixonado por todos e cada um de vocês. Não há nada que eu retenha de você se for bom para você tê-lo. Confie em mim. Escute minhas precauções. Considere as repercussões a longo prazo. E se houver uma possibilidade de compromisso, rejeite-o imediatamente. Feche a porta sobre ele. Afaste-se dele. Corra para longe dele. Não quero dizer mais para você do que isso. Seja firme, seja forte, seja corajoso. Todas as orações do mundo serão inúteis se você se comprometer em deixar a fortaleza em sua vida. Cuidado com os jovens leões. Isto é um segredo. Quando você é fiel em pensar através das coisas e obedecer-me plenamente, eu te protejo de sérias consequências. Eu te amo. Estou com você. Eu seguro você. Somente seja fiel em ouvir atentamente e obedecer. Oh, meus queridos, eu simplesmente não pude resistir. Eu estava apenas saltando isso para o meu desktop, indo na net para procurar uma imagem para isso. E essa rema surgiu. Persevere nas coisas que você começou com o Espírito Santo. Não abandone sua perfeição, como acontece com algumas almas. Mas evite todas as ciladas das trevas. Esforce-se sempre pelas coisas mais perfeitas. Amém? Amém. Que bela confirmação. Obrigado, Espírito Santo.